Homens fracos para relacionamentos amorosos tem sido o grande problema que as mulheres estão enfrentando. E como que eu sei disso? Porque boa parte da clientela que eu atendo é formada por mulheres. Obviamente atendo homens também e percebo a mesma coisa. Mas as mulheres especialmente têm se dado conta da grande quantidade de homens, vamos chamá-los de fracos, daqui a pouco eu vou explicar o que significa isso, homens fracos para relacionamentos. Na maioria das vezes, são homens que não adotam uma postura que possa ficar em equilíbrio com a mulher. E com isso, as mulheres ficam muito decepcionadas nos relacionamentos e acabam se fechando para outros eventuais, vamos dizer assim, relacionamentos duradouros. A grande questão que está por trás disso é óbvia para todo mundo. A mulher, ela tem, por muitas lutas, por lutas já seculares, ela tem conseguido adotar uma postura de maior independência na sociedade. Independência material e também independência no sentido do pensar, do escolher, do manifestar a sua vontade. Isso significa, e isso é muito bom a meu ver, que a mulher tem conquistado e construído sua autonomia. Já foi-se o tempo em que a mulher se colocava numa postura subserviente de humilhação e, vamos dizer assim, de submissão às vontades do homem. Isso é excelente porque significa uma forte evolução da mulher. A postura da mulher, ela tem sido fortalecida, como eu disse, em função das suas grandes lutas e dos seus grandes esforços. Entretanto, como eu estou aqui falando do grande problema que é o pano de fundo dessa questão de homens fracos nos relacionamentos amorosos, exatamente aconteceu o oposto. O homem tem se enfraquecido muito, tem se deixado levar aí por várias influências que o tornam a cada dia menos capaz ou menos capacitado para se colocar numa relação de igualdade com a mulher. E quando eu falo de igualdade, obviamente inclui também a questão material, a questão profissional. Não tem como você dizer que isso não tem nada a ver. A parte material é, sem dúvida nenhuma, determinante. É a prova de que o ser humano, seja ele homem ou mulher, ele tem algum tipo de sucesso, que é uma pessoa bem-sucedida. É a questão profissional, ou seja, o posicionamento profissional, o êxito na vida profissional e, claro, a sua liberdade financeira também. E isso tudo conta. Mas o que tem pesado muito e as mulheres reclamam, e aí eu percebo também por outro lado quando atendo a muitos homens, é que a imaturidade psicológica dos homens tem feito com que as mulheres realmente fiquem numa postura defensiva e, em alguns casos, até partam de alguma maneira para uma crítica direta a esse tipo de postura em que o homem tem deixado a desejar em termos de maturidade, amadurecimento, ou seja, tem havido um tipo de postura do lado da maioria dos homens que tem a ver com pouca profundidade naquilo que conversam, na sua filosofia de vida. Existe um vazio existencial que toma conta de boa parte dos homens e mais, uma confusão a respeito do seu próprio lugar na sociedade. E quando eu falo aqui, por isso que eu disse que eu iria explicar, que as mulheres têm reclamado de homens fracos nos relacionamentos amorosos, eu estou falando aqui de algo bem diferente da brutalidade que alguns
homens também manifestam. Não se trata disso. Homens fortes são homens que psicologicamente são amadurecidos, que entendem o seu papel na parceria, na relação amorosa, que deixam de exigir que suas parceiras sejam uma espécie de continuadoras daquilo que suas mães fizeram a eles, tornando-os homens mimados, homens cheios de vontadezinhas, que cada vez mais faz com que as mulheres realmente desanimem de ter algum tipo de relacionamento. Entretanto, mesmo tendo essa constatação de homens fracos para relacionamentos, ou seja, homens pouco decididos, homens que não estão dispostos a trabalhar, a fazer algum tipo de dedicação mais forte, algum tipo de sacrifício para que tenham realmente um conforto material, um equilíbrio emocional, uma postura diante das questões transcendentais, religiosas, espirituais também. Isso tem trazido aí de uma forma direta uma consequência que é a solidão, não só das mulheres, mas a solidão de homens também. Porque se por um lado você tem um grande número de homens fracos, ou seja, pouco amadurecidos para construir relacionamentos duradouros, por outro lado, você também, nesse mesmo grupo de homens, você tem exatamente aqueles que, se sentindo privilegiados, entre aspas, por existir um grande número de mulheres, eles acabam optando por não fazer compromisso de forma nenhuma. Acontece que a solidão, ela campeia por todos os lugares e ela tem, essa solidão, capturado homens que acabam descobrindo tardiamente que, por conta de sua falta de postura, falta de seriedade, falta de compromisso, falta de dedicação, agora eles têm que amargar uma solidão muito grande e até ficam profundamente, vamos dizer assim, abalados e até em crises depressivas, porque se sentem culpados por não terem se colocado de uma maneira favorável para construir com suas parceiras relacionamentos duradouros. Nós não estamos falando aqui, pessoal, de relacionamento perfeito, porque isso não existe. Também não estamos falando de você encontrar ou ser encontrado ou encontrada pela pessoa certa. Isso também não existe. O que existe é uma construção. Um homem e uma mulher se encontram e, devido ao seu grau de maturidade e ao amor que têm, ao afeto que têm e que procuram cultivar, eles constroem relacionamentos e se tornam, aí sim, pessoas certas umas para as outras. Entretanto, como eu disse, o grande sentimento que as mulheres têm, que esse sentimento ele vem de uma percepção certeira, é: homens fracos para relacionamentos amorosos não funciona, principalmente num cenário positivo para as mulheres, em que elas cada vez mais elas são independentes, são autônomas e já estão há muito tempo empoderadas no melhor sentido da palavra. E, devido à acomodação masculina, nós temos visto exatamente esse desequilíbrio em que mulheres fortes, no sentido material, psicológico e espiritual, têm aumentado essa margem de pessoas, ou seja, o número dessas mulheres, e, por outro lado, os homens têm perigosamente estacionado no comodismo, e o número de homens que têm uma maturidade suficiente para construir relacionamentos, esse número de homens tem aí diminuído e diminuído muito. E talvez você esteja pensando assim: mas, Aloísio, isso tem solução? Mas é claro que tem. E é este uma das maiores, ou talvez este seja assim aquele segmento do meu trabalho no consultório, nos atendimentos online, nas palestras,
nos atendimentos de mentoria, este seja o carro-chefe do meu trabalho, ajudar as pessoas a resolverem-se para se colocarem de uma maneira favorável para encontrar parceiros e parceiras e juntos construírem relacionamentos. Se você continuar esperando encontrar a pessoa certa, certamente, sem fazer trocadilhos, isso vai demorar muito, porque pessoas certas não existem. Existem pessoas que têm posturas adequadas para seguirem juntas como pessoas amadurecidas que estão a fim de construir um relacionamento positivo. Porém, mesmo tendo solução, é preciso que os homens se abram para fazer uma autoanálise, para se aperfeiçoarem enquanto seres humanos e perceberem a transitoriedade da vida. Ou seja, é importante perceber que tudo é mutável o tempo todo. E é importante que as mulheres, sim, sejam cada vez mais criteriosas, mesmo num cenário já desafiador para elas realmente descobrirem e encontrarem homens dispostos a construírem relacionamentos. Isso é ainda mais forte no sentido, ainda é mais necessário, portanto, que elas tenham um crivo maior, um critério mais refinado. Por quê? Num cenário de homens fracos para relacionamentos amorosos, é muito comum que mulheres atraiam para si companhias de homens inadequadas, homens que querem verdadeiramente se encostar em muitas mulheres e a partir dali apenas desfrutarem daquilo que seja algo entendido como conforto e que é nada mais, nada menos do que o comodismo desses homens. E, inevitavelmente, algumas mulheres, e eu digo infelizmente e inevitavelmente, em muitos casos, muitas mulheres topam esse jogo, do tipo, eu, mulher, consegui minha independência, se meu parceiro apenas ficar a meu lado, já está bom, deixa que o resto eu resolvo. Não é assim. Um relacionamento, para ser significativo, duradouro e prazeroso, é importante que haja o equilíbrio entre os parceiros. Então, não dá para um parceiro ou uma parceira segurarem a tocha do relacionamento, pagarem as contas e assumirem todas as responsabilidades. Porque se homens fracos não conseguem se assumirem e tomarem uma postura na vida a dois, não adianta a mulher querer assumir tudo sozinha, porque em algum momento isso vai trazer o fracasso do relacionamento e a frustração para ambos e um sentimento de culpa muito grande por parte das mulheres. Espero ter ajudado e se você entender que este conteúdo aqui foi útil, compartilhe com outras pessoas. Se precisar de ajuda, me chame, porque eu posso atender você online, posso atender você presencialmente e também as palestras nas empresas ou na organização em que você trabalha. Eu aguardo você, aguardo seu contato e é uma satisfação poder ajudar você a superar todos esses entraves para que você, mulher, para que você, homem, realmente consiga ser feliz no relacionamento amoroso. Forte abraço!